A nossa liturgia hoje nos fala de dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a vocação. O Evangelho segundo São Mateus narra o chamado, do próprio Mateus com uma palavra, uma expressão, um convite que Jesus faz. Passando na frente da mesa de coletoria dos impostos, Jesus, olhando para Mateus, diz: segue-me. Uma das coisas mais impressionantes desse chamado, desse trecho do Evangelho, é que a resposta de Mateus é uma resposta imediata. Não é uma resposta verbal, mas uma resposta de atitude. Ele estava na sua função de cobrador de impostos, de publicano, e os publicanos, cobradores de impostos, eram considerados pecadores públicos, exatamente porque, em geral, sendo judeus, trabalhavam em favor do Império Romano, cobrando impostos abusivos dos próprios irmãos. E muitos desses cobradores de impostos, em geral, se enriqueciam com a injustiça praticada, principalmente contra os próprios irmãos, contra os irmãos da fé. E a atitude daquele homem, que com certeza possuía bens, era um homem de posses, um homem que trazia em suas economias grandes valores, até mesmo fruto das suas falcatruas, das suas injustiças, simplesmente se levanta da mesa e passa a seguir Jesus. Jesus disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. É interessante que da mesa da injustiça, Mateus passa à mesa da comunhão com Cristo. Da mesa da cobrança dos impostos abusivos, ele passa para a mesa da partilha do pão. Jesus vai com Mateus para a sua casa. E pela ocasião, e porque o ciclo de amizade de Mateus era o ciclo dos cobradores de impostos, também conhecidos como publicanos, haviam ali muitos cobradores de impostos também sentados à mesa com Jesus e com os discípulos. Os fariseus que viam aquela cena, que viam aquela situação, começaram a questionar os discípulos de Jesus. O seu mestre come com os cobradores de impostos, como com homens que são considerados pecadores públicos, traidores da pátria, traidores da fé. E Jesus, então, ouvindo aquelas palavras, a segunda reflexão da nossa liturgia de hoje. Por que vocês questionam sobre isso dentro do coração de vocês? Quem precisa do médico? Não são aqueles que estão doentes? E é interessante porque o Senhor nos convida a sermos misericordiosos como o nosso Pai do céu é misericordioso. Em um outro trecho do Evangelho, o convite de Jesus para nós é que sejamos misericordiosos, sejamos santos, sejamos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito, santo como Ele é santo, misericordioso como Ele é misericordioso. Por isso Jesus nos fala, aprendei o que significa estas palavras, palavras dos profetas no Antigo Testamento. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Quantas vezes na nossa vida fazemos as nossas ofertas, oferecemos sacrifícios belíssimos, daquilo que nós produzimos, sacrifícios. Hoje, sexta-feira, é dia de sacrifício, é dia de ofertar-nos a Deus. É claro que todos os dias é dia de ofertar-nos a Deus, mas hoje, de um modo especial, pela prática do sacrifício, do jejum, da penitência, é um dia sacrificial. Mas Jesus hoje nos convida, acima de qualquer sacrifício que nós podemos fazer, viver cada uma das realidades da nossa vida com amor verdadeiro, com a misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício.
De que adianta a gente oferecer aqui no altar do Senhor o fruto dos nossos trabalhos, o fruto do nosso suor, o fruto daquilo que nós produzimos na nossa vida, se no trato com o nosso próximo, se no trato com o nosso irmão, nós não vivemos o amor? Né? Uma oferta é realizada, oferecida a Deus sem amor, não tem valor. E é por isso que o Senhor nos convida à vivência da misericórdia. Sejamos misericordiosos como o nosso Pai do céu é misericordioso, que foi capaz de oferecer a vida do seu Filho como sacrifício para a nossa salvação, o sacrifício de Cristo que se realiza por puro amor, simplesmente pelo amor. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, porque eles não precisam de justificação, eles não precisam de salvação. Eu vim chamar os pecadores. Louvado seja Deus, porque apesar de sermos pecadores, nós temos um Salvador que nos dá a graça da salvação. Nos amou a ponto de dar a vida para que nós sejamos salvos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.